Bom, pessoal, então vamos dar início agora à nossa palestra, né? Nossa palestra sobre fonte de alimentação de notebook. Eu desliguei aqui o Skype, né? Para que a gente possa falar um pouquinho. Essa palestra eu estou gravando ela um pouquinho antes, tá? Do horário que nós vamos apresentar, porque na hora da palestra mesmo eu vou ficar ali no chat para a gente bater aí ali fazer um bate-papo ali a respeito do que a gente está falando aqui, né? Então, antes de mais nada, é importante que você que está participando dessa palestra, né, é uma palestra online que nós ministramos aqui no Clube dos Notebooks, Escola Técnica Online. Já convidei vários de vocês aí que estão aí me ouvindo a participar, né, como palestrante, então sintam-se à vontade. Aqui ninguém sabe mais do que ninguém, a gente coloca as nossas ideias do que a gente vive no dia a dia. Eu trabalho com manutenção de notebook, manutenção de placas e vou falar um pouquinho do que eu entendo, tá? Mas eu gostaria de que vocês participassem também em outras oportunidades, né? Que vocês preparassem também materiais, né? Então, para quem não conhece, gente, isso aqui é um esquema eletrônico de uma de um notebook, de uma placa-mãe de um notebook. Então, para que você que entre nesse mercado de manutenção de placas, né, é muito importante que você saiba fazer a interpretação, saiba entender o que é o esquema eletrônico, né? Então aqui nós vemos aqui, ó, Compal confidencial. Esse esquema, na verdade, ele é um esquema que é fabricado pela Compal, que é uma fabricante de placas eletrônicas, né? Mas na verdade esse modelo de notebook aqui é um notebook da Acer, né? É um notebook da Acer que inclusive teve um dos amigos nossos me pediu esse esquema hoje, tá? Então foi um dos esquemas que eu baixei aí na internet, tá? Então vamos estudar ele, depois vamos estudar outro, né? Então isso aqui na verdade é de um Acer, tá? Então, ou seja, tanto a Acer quanto a HP, quanto a Sony, quanto outros fabricantes que você conhece aí, normalmente eles se utilizam de placas que já existam no mercado, tá? Então, não quer dizer que o fabricante do notebook é Sony e que a placa dele vai ser Sony. A Sony também faz algumas placas, tá? Mas a Sony também usa placas da Foxconn, por exemplo. A HP também usa placas da Compal, usa da Quanta, usa da Winstron, usa de diversos outros fabricantes de placas aí, tá, gente? Então isso é comum. Então, você, quando for procurar, inclusive, um esquema na internet, você não deve procurar pelo modelo do notebook, você tem que procurar pela referência que normalmente tem na, na placa, né? Nesse caso aqui, ó, LA 7912. Se você for procurar por essa referência aqui, ó, LA 7912, é muito provável que você ache com muito rapidez. Se você for procurar como Acer, Aspire, modelo tal, você vai ter mais dificuldade. Então procure sempre, procure aprender. Nós temos um tutorial que foi inclusive bem melhorado pelo professor Renato, né? Pelo professor Renato Araújo, né? Ele distribuiu bem como que você faz essa interpretação dos esquemas, da placa. Depois, quem não conhecer esse trabalho do professor Renato, que é nosso professor aqui do Clube dos Notebooks, depois me pede por e-mail que eu mando para vocês o link, tá? Onde você vai aprender a fazer essa... É um tutorialzinho para identificação de placas de notebook, tá? Mas eu quero que fique bem claro o seguinte: quando a gente fala de fontes de placas-mãe, eu não estou me referindo, eu não quero me referir só à placa-mãe de notebook, tá, gente? Você tem que entender que todas as placas-mãe elas possuem fonte de alimentação. Então, aqui, por exemplo, é um diagrama em blocos de um notebook, tá? No esquema. Na verdade, todo esquema
normalmente tem um diagrama em bloco. Então é importante que você entenda. Cada retângulo desse aqui se refere a um determinado circuito da placa-mãe, tá? Então, se você está entrando agora no mercado de manutenção, você precisa entender bem isso, tá? Entender que cada retângulo desse se refere a um determinado circuito no notebook, tá? Isso fica até mais fácil, gente, porque na hora de consertar, na hora de fazer um reparo, se você vai pelo circuito, é muito mais fácil, tá? Então você sabe que tem um problema, por exemplo, na parte da memória, então você já vai se deslocar lá direto para a memória, tá? Se é um problema numa das fontes de alimentação que a gente vai mostrar hoje, né? O nosso intuito hoje dessa palestra é falar sobre fontes de alimentação de placas-mãe, tá? Então nós estamos usando esse esquema aqui, tá? Que é interessante que você que esteja começando agora saiba interpretar esquema, né? Nós aqui no Clube dos Notebooks nós temos um curso só de interpretação de esquemas que é ministrado pelo professor Cláudio Silva. Depois, se você tiver interesse, entra em contato, né? Porque já tem uma turma aí que está sendo ministrada por ele. É um curso só de interpretação de esquema. Então você vai aprender a consertar o esquema ou a consertar a placa através da interpretação de esquema, tá? Mas vamos falar aqui um pouquinho. E temos um outro curso, que inclusive é um curso que eu que estou ministrando, que é o curso de manutenção e recuperação de placas-mãe, que é um curso mais abrangente, né? Onde a gente vai falar de placas-mãe de notebook, de desktop, de tablet, de impressoras, tá? Então esse curso também já está liberado, né? Nós já estamos no 3º módulo, é um curso que tem vários módulos, tá? Nós damos suporte pelo Skype, é um grupo exclusivo pelo Skype, alguns de vocês aí até fazem parte desse grupo exclusivo, não é para todos, tá, gente? Nós não temos como abrir o grupo para todos os nossos amigos, só para os que participam do treinamento, porque senão nós já temos na nossa lista de contato todos os que quiserem entrar na nossa lista. E à medida que a gente tem disponibilidade, a gente responde, tá? Mas a gente dá prioridade para quem faz parte dos treinamentos, tá? Então, só vão fazer parte do grupo exclusivo do Skype aqueles que participam dos nossos treinamentos, tá? Muito embora não quer dizer que se você não faça parte, que você vai ser excluído da nossa lista de contatos, tá, gente? Só que a gente não tem como te dar prioridade, mas você pode continuar postando lá os seus problemas, pode continuar visitando lá o nosso fórum de discussão, que é aberto a todos, tá? Então, é só uma questão de dar um atendimento para quem precisa, né? Quem precisa, compra o treinamento e vai ser atendido dessa maneira, tá? Então, aqui nós temos aqui diversos retângulos e cada retângulo se refere a um determinado circuito que é bem explicado pelo professor Cláudio, lá no curso dele de interpretação de esquemas e também no nosso treinamento de manutenção de placas. Mas eu quero deixar claro aqui, gente, com relação às placas, a essa parte aqui que fala das fontes de alimentação. Ó. Então aqui, ó, nessa página aqui, nessa segunda página aqui, nós temos aqui, ó, nessa parte à esquerda aqui do lado esquerdo, nós temos aqui os circuitos de fonte. Então normalmente no esquema fala-se desse circuito. Então nós temos aqui, ó, o Power On Off Circuit, né, que vai para a página 40. Esse Power On Circuit aqui, página 40, deve ser a página onde tem lá o Power Jack, né, ou o DC Jack, que é um dos locais onde você deve procurar começar o seu diagnóstico, caso seja uma placa-mãe, por exemplo, que não esteja ligando nada, né, que é um defeito muito comum. A gente vai começar lá pela página 40, que é onde está o DC Jack, tá, gente? Então é importante você entender o esquema por causa disso, tá? Logo aqui embaixo nós temos aqui uma DC/DC interface, tá? Que é uma outra fonte de alimentação,
né? Na verdade, é uma fonte que recebe uma tensão DC e converte para uma tensão menor ainda, DC. Nós vamos ver lá na frente, tá? E temos aqui o Power Circuit, que é outra fonte. Você vê que para cada retângulo desse vai para uma determinada página, tá, gente? Então aqui, ó, página 40, aqui embaixo já vai para a página 43, 44, aqui já vai para 46 a 59, tá? Então, é muito importante que você saiba fazer essa identificação do que é fonte, do que é o circuito de fonte de cada placa. Então, é isso que a gente vai estudar hoje, tá? E eu vou dar uma paradinha aqui agora, né? Primeiro, para saber se vocês estão compreendendo, né? Eu vou responder algumas perguntas ali no chat. E se você tiver alguma dúvida referente a essa primeira página aqui, onde a gente está mostrando o diagrama em blocos, né, do notebook, né, não vai dar para a gente falar tudo sobre todos os circuitos, tá, gente? Porque na verdade é uma palestra. Então a palestra é falar sobre fonte de alimentação, tá? Os outros circuitos são falados em outras palestras, né? Mas quem realmente tem necessidade, o ideal é participar de um treinamento mais intensivo ou de interpretação de esquemas com o professor Cláudio, ou um curso mais abrangente de manutenção de placas, que é o nosso que nós estamos ministrando, e as aulas ficam disponíveis 24 horas por dia para que você assista no horário que lhe convier. Ok? Então vou dar uma paradinha. Se você tiver alguma dúvida, digita aí no chat aí, tá? Sobre o que nós falamos até agora, tá, gente? Agora, procurem se ater a perguntas relativas à fonte de alimentação, tá, gente? Se tiver perguntas de outras áreas, ou de outros problemas, ou de coisa que a gente não falou aqui, eu vou me dar o direito de não responder ou de responder em outra ocasião, tá? Aí você me pergunta depois lá no Skype, amanhã, quando a gente estiver livre aqui no Skype, aí você me pergunta, tá? Eu vou procurar responder perguntas relativas ao assunto da palestra, ok? Tá? Então, aguardo vocês ali e depois a gente volta de novo no vídeo aqui.